Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Hoje vamos meditar sobre a palavra de Deus que está em Josué. Josué capítulo 2, versículo 1 a 6, que diz assim: E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque assim os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o eirado. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje há uma grande disputa entre homens e mulheres. As mulheres empoderadas. Há campanhas, há motivações para o empoderamento da mulher. A mulher empoderada. Mulher na política, há campanhas para a mulher na política. Mulher onde ela quiser. Realmente, irmãos, a mulher pode estar onde ela quiser. Assim como o homem. O que eu quero mostrar-lhes hoje, creio pela graça e ação do Santo Espírito de Deus, é que não existe necessidade de haver disputa entre homens ou mulheres. Porque tanto homens como mulheres foram criados por um só, pelo Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o único Deus, o que não erra, não tarda e não falha. E com o mesmo amor que Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Certo é que cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem as suas características. Porque Deus teve propósitos quando criou homens e quando criou mulheres. Deus criou homens com certas características que as mulheres não terão. Deus criou a mulher com certas características que os homens não terão. Deus criou o homem para uma finalidade. Deus criou a mulher para outra finalidade. Mas acima de tudo, Deus criou homem e mulher para que ambos convivam no mesmo lugar, na terra, no mundo, em paz. Certo que Deus fez o homem e criou a mulher como auxiliadora. Mas isso foi na criação. Hoje, muitas vezes, a mulher será auxiliadora. Outras vezes, o homem será auxiliador. Porque Deus os fez não para serem um sobrepor o outro. Não. Deus os criou para que vivam em harmonia, em comunhão. E quando há harmonia, e quando há comunhão, há uma troca, há uma reciprocidade. Ora o homem é auxiliador, ora a mulher é auxiliadora. Mas ambos juntos caminham para um só fim. O fim de que todos se entendam, o fim de que todos vivam em harmonia, o fim de que tenham uma vida em paz. Isso não é só marido e mulher, isso é na sociedade. Deus criou os homens e as mulheres para que vivam em sociedade, para que vivam em comunhão, para que vivam em paz, para que vivam bem, auxiliando uns aos outros, assim como todos os seres humanos. O que Deus espera é que nos auxiliemos uns aos outros, como Ele diz, amai teu próximo como a ti mesmo. Isso se aplica ao homem e à mulher. Algumas mulheres hoje, intituladas feministas, disputam, brigam, contradizem. Outros homens intitulados machistas também brigam, disputam, contradizem uns aos outros. Os homens contradizem as mulheres contradizem os homens e assim vai. Irmãos, não é nada disso necessário. Precisamos atentar como fomos criados. Para que fomos criados? E o que somos nós? Deus criou o homem e a mulher. A mulher foi criada para ocupar o lugar que ela quiser ocupar.
O homem foi criado para ocupar o lugar que ele quiser ocupar. Deus deu sabedoria ao homem, Deus deu sabedoria à mulher. E não há um único lugar na palavra de Deus que Deus diz que deu mais sabedoria ao homem e menos sabedoria à mulher. Mas também não há nenhum lugar na palavra de Deus que Deus diz que deu mais sabedoria à mulher e menos sabedoria ao homem. Não há um lugar na palavra de Deus que Deus diz que os homens e as mulheres devem disputar lugares, poder, ficar em atrito. Nenhum. Irmãos, mulheres, as feministas principalmente, nenhuma crítica, respeito todas as opiniões, mas estou falando da palavra de Deus. As mulheres, nós mulheres, precisamos entender que nós já fomos criadas empoderadas. O que nós precisamos é reconhecer quem nos criou. Quem nos criou foi um Deus que não erra, não tarda, não falha. Um Deus que tem toda a sabedoria. E ao nos criar, Deus já nos vocacionou. Deus já tinha um propósito para nós. E esse propósito não muda com o passar do tempo, com a época. Não. O propósito de Deus é um só. E o propósito de Deus não é que a mulher seja inferior ao homem, mas também não é que o homem seja inferior à mulher. Repito, é que ambos vivem em comunhão, em igualdade. Então as mulheres precisam saber quem são elas realmente. Precisam conhecer as suas raízes. Isso falta a nós, algumas mulheres. Em primeiro lugar, conhecendo o nosso Deus, o nosso Criador, nós precisamos nos achegar a Ele, para entender a vontade dEle para cada uma de nós, mulheres. Nós precisamos nos achegar a Deus, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Nós precisamos da liberdade do Espírito Santo para que nos conduza para os propósitos de Deus e para que possamos realizar os sonhos que nós temos nos nossos corações, que creio colocados por Deus. A partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor Jesus, que nós reconhecemos e entendemos quem é o nosso Criador e para o que fomos criadas, nós não precisamos estar brigando por poder, nós não precisamos estar preocupados se o homem está conseguindo uma conquista, um poder, um status, ou a mulher está conseguindo uma conquista, um poder, um status. Nós temos que nos achegar a Deus e dar liberdade ao Espírito Santo para nos conduzir. Raabe era uma prostituta. Raabe, se ela falasse, ninguém ouviria. E Raabe não brigou com nenhum homem para chegar no lugar que ela queria chegar, para atingir o sonho dela. E se brigasse também na época, não seria nem ouvida. Não seria. Mas vamos trazer Raabe para essa época. Se a Raabe estivesse aqui hoje, como prostituta que era, também não seria ouvida. Porque a sociedade está preocupada com status, com poder. Mas Raabe não se preocupou em ficar discutindo sua posição. Raabe usou da sabedoria que Deus deu a ela. Repito, Deus deu sabedoria ao homem e deu sabedoria à mulher. Raabe simplesmente seguiu o seu Deus e deixou o seu Deus agir na vida dela. Ela fez a parte dela, sendo instrumento nas mãos do Senhor. Raabe, ao esconder aqueles dois homens do povo de Israel, ela não só salvou a vida daqueles dois homens, como também ela foi um instrumento de Deus para salvar todo o povo de Israel. Porque se os homens, os espias do povo de Israel não tivessem voltado, Israel iria para invadir a terra, tomar a terra, às escuras, sem saber o que iria encontrar lá, como estava lá. Mas por causa de Raabe, não só os dois espias foram salvos, como o povo de Israel pôde se preparar, pôde traçar estratégias. Uma mulher salvou não só os dois espias, mas o povo de Israel. Permitiu que eles tomassem a terra com estratégia, de forma planejada, não fossem pegos de surpresa. E Raabe era uma prostituta, marginalizada pela sociedade, como ainda são. Marginalizada. Mas ela não ficou disputando, não ficou brigando. Ela simplesmente seguiu o seu Deus. E ao seguir o seu Deus, ela soube que Deus tinha um propósito na vida dela. E deixou Deus cumprir esse propósito. Temos também Noemi.
Noemi sofreu muita fome, Noemi sofreu muitas dores, mas Noemi perseverou no seu propósito, no seu querer. É isso que nós temos que fazer, nós mulheres. Nós temos que passar pelo que tivemos que passar, mas com perseverança, sem desistir, sem desistir. Então o nosso foco não pode estar no que os homens estão conseguindo, no que os homens estão fazendo. O nosso foco tem que estar em nós mesmas, os nossos sonhos, o que nós queremos. Mas para isso precisamos primeiro entender que somos capacitadas. Quando estamos brigando por empoderamento, nós estamos dizendo que nós não temos. Não, agora eu sou mulher empoderada. E o que você era antes? O poder veio agora? Não, você já era empoderada. O Deus que te fez, se fez com sabedoria, com capacidade. O Deus que te fez se preparou para você viver essa vida juntamente com um homem. O Deus que te fez te preparou para ocupar o seu lugar aqui na terra. Você já era empoderada. Que empoderamento é esse? Da boca para fora? Empoderamento que exige disputas, confusões, contendas, marginalizações, é isso? Não. Empoderamento é intrínseco. Empoderamento vem da nossa alma, vem do nosso ser. Nós somos empoderadas. Os homens também são. Porque Deus nos capacitou com sabedoria. Deus nos capacitou com a inteligência. Deus nos capacitou com os dons. Noemi sofreu, mas ele perseverou. Então vamos perseverar nos nossos objetivos, vamos traçar planos, vamos caminhar rumo ao nosso objetivo. Sem se preocupar em empoderamento ou não. Preocupemos-nos com o Deus que temos. Preocupemos-nos em saber para que fomos criados e quem nos criou. O que nos criou é o Deus Todo-Poderoso que não faz acepção de pessoas. Então, se aquele lugar tiver que ser meu, vai ser meu. Eu vou chegar lá. Não importa se tem 500 homens na minha frente. Mas se tiver que ser daquele homem, vai ser dele, não vai ser meu. Porque aquele homem foi capacitado para aquilo. Irmãos, nós somos seres humanos. E não é homem e mulher, seres humanos. Não somos iguais. Há pessoas capacitadas, vocacionadas para uma área. Há pessoas capacitadas, vocacionadas para outra área. Não adianta colocar uma pessoa que foi vocacionada para ser enfermeira, para ser uma secretária. Não adianta, ela vai estar destoada, ela não vai chegar no seu propósito, ela não vai ser eficiente. Assim é com o homem e a mulher. Há lugares que o homem vai ser eficiente. E não é o homem, é aquele homem que Deus preparou para aquilo. Há lugares que aquela mulher vai ser eficiente, porque Deus a preparou, a vocacionou para aquilo, para aquela área. Esther. Ninguém ouvia Esther. Ninguém nem conhecia Esther. Mas Esther servia a esse Deus que eu digo, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esther servia a esse Deus. E ela nasceu vocacionada, preparada para ser a rainha, porque Deus tinha propósito na vida dela. Como Deus tem propósito na sua vida, mulher. Como Deus tem propósito na minha vida, mulher. Como Deus tem propósito na vida dos homens. Então Esther passou a ser a rainha. O rei se curvou a Esther. E Esther não precisou ficar brigando, não, eu quero meu empoderamento, não, agora eu sou mulher empoderada, agora eu vou agir assim, agora eu vou ser... Não. Ela simplesmente confiou no Deus que ela servia e seguiu os passos do Senhor. Deixou o Senhor a conduzir. E quando ela teve que agir como rainha, ela agiu como rainha. Porque ela conhecia os propósitos que Deus tinha para ela. Esther nunca se preocupou em mostrar que era rainha. Esther simplesmente, passo a passo, foi seguindo os propósitos de Deus e o seu propósito. Quando foi chamada para interceder pelo povo de Israel, Esther naturalmente ficou receosa. Mas um homem, o tio dela,
que tinha sabedoria tanto quanto ela, mas que foi preparado para auxiliá-la. Aí o homem estava como auxiliador, não a mulher. Auxiliá-la a tomar a decisão certa. Auxiliá-la a falar com o rei: se você se calar, as pedras falarão. E Esther pôde tomar a decisão certa. Irmãos, nós somos empoderados. Os homens são empoderados. Porque nós servimos um Deus vivo e ressurreto. Um Deus que tem todo o poder. Estamos revestidos desse Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo nos reveste com seu amor, com a sua graça, com o seu poder. Então, por que essa briga entre homem e mulher? Empoderamento. Mulheres empoderadas. Mulheres empoderadas são mulheres que conhecem o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Mulheres empoderadas é que conhecem as mulheres da Bíblia, as mulheres da Bíblia, e sabem como elas começaram e como elas terminaram. Que sabem que elas foram instrumentos de Deus e que elas fizeram a diferença onde elas estavam, sem precisar disputar com homem algum. Naquela época, irmãs, naquela época, imagine agora. Se naquela época as mulheres já não precisavam ficar disputando com o homem para chegar onde elas queriam, aonde Deus queria que elas estivessem, quanto mais agora. Quanto mais agora, que há muito mais liberdade à mulher. Mulheres empoderadas são aquelas que conhecem as suas raízes. E as suas raízes estão na Bíblia. É lá que nós vemos as mulheres no começo, Raabe, Esther, Noemi. Só um exemplo. Você pode dizer que Raabe não era empoderada? Raabe salvou um povo. Raabe salvou os espias de Israel. Raabe enfrentou o rei sem exigir empoderamento, sem disputar com o rei, mas com a sua sabedoria, vinda do Deus Altíssimo, com a sua fé no Deus Altíssimo, Raabe conseguiu salvar os espias. O rei não pôde ir contra Raabe. O rei não fez nada para Raabe. Esther, o rei se sucumbiu à vontade de Esther. Porque Esther deixou o seu Deus conduzi-la para o propósito que ele tinha e deixou com que o seu propósito se cumprisse em si. O propósito de Deus se cumprindo em Esther, à medida que Esther fez o que Deus queria. Você quer ser uma mulher empoderada? Faz o que Deus quer de você. Faz o que Deus preparou para você. Coloca o teu objetivo como alvo, teus sonhos como alvo. Persiga ele sem derrubar ninguém, sem puxar o tapete de ninguém, sem competir com ninguém. Ah, Sônia, o mundo é uma competição? O mundo é uma competição. Então, se o mundo é uma competição, eu não preciso competir. A competição já está aí gerada, instalada. Eu vou simplesmente me preparar. Eu vou simplesmente me cercar do meu Deus, da minha sabedoria. Fazer o uso, melhor dizendo, nem me cercar, vou fazer o uso da minha sabedoria. Vou dar liberdade ao meu Deus para me conduzir onde quer que Ele esteja. E agindo Deus, ninguém impede. Mulheres seriam muito mais empoderadas, se é que se pode ser mais, porque eu creio de todo o coração que nós já nascemos empoderadas, porque fomos feitos por um Deus que não fez acepção de pessoas e que não nos criou inferior ao homem nem superior ao homem. Mas se as mulheres querem ser empoderadas, voltem às raízes. Volte ao primeiro amor. Busque ao Senhor de todo o coração. Entenda a vontade de Deus para você. Se espelhe nas mulheres da Bíblia. Noemi, Raabe, Esther, tantas outras. Ruth.
Se espelhem nessas mulheres. E ajam com sabedoria, ajam com foco, ajam com fé, ajam com determinação. Sem disputa. Quanto mais nós disputamos empoderamento, mais nós tornamos os homens machistas. E quanto mais machistas são os homens, mais eles tornam as mulheres feministas. Olha o contrassenso. O homem não quer que a mulher seja feminista, mas ele é machista e vai desenvolvendo o feminismo na mulher. A mulher não quer que o homem seja machista, mas ela é feminista e desenvolve o machismo no homem. Já pararam para pensar nisso? Quando não precisa nada disso. Nem machismo, nem feminismo. Igualdade. O homem não é mais sábio do que a mulher. A mulher não é mais sábia do que o homem. Cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem as suas características, cada um tem a sua natureza. Cada um foi vocacionado para uma parte, para uma área, para um papel na sociedade. Mas o homem no seu papel, a mulher no seu papel, se unem de tal forma que podem trocar os seus papéis, no sentido de um está fazendo serviço aqui, que o outro faria, o outro está fazendo serviço ali, um está ocupando um cargo aqui, o outro está ocupando outro cargo ali. Não digo trocar papéis fora disso, não. Vocês me entenderam o que eu quero dizer, não é? Deus criou o homem e criou a mulher. É isso, o homem e a mulher. O homem para se unir à mulher, a mulher para se unir ao homem. Isso é tão verdade, que a mulher não é mais empoderada do que o homem não é mais empoderado do que a mulher, que Deus os uniu para formar uma família. O homem não forma família sozinho. A mulher não forma família sozinha. Eles precisam estar juntos. Eles precisam estar em igualdade para formar a família. Não dá para a mulher ser mãe sem auxílio do homem. Não dá para o homem ser pai sem auxílio da mulher. Entendem isso? Entendem que há necessidade de ambos conviverem em harmonia. Não precisamos brigar por empoderamento. Não precisamos ser feministas. Os homens não precisam ser machistas. Não precisam ficar disputando lugar com a mulher. O lugar da mulher é no fogão. Se ela quiser, é no fogão. Tem mulheres excelentes cozinheiras que não saem do fogão, passam a maior parte atrás do fogão. Excelentes cozinheiras. Tem homens também excelentes cozinheiros que não saem do fogão. Tem excelentes motoristas. Não nos preocupemos com o que falam. A Bíblia diz o seguinte: ouvir tudo e reter o que é bom. Nós temos que parar de se preocupar com o que os outros pensam de nós, o que os outros falam de nós, o que os outros falam para nós. Não dê importância. O importante é quem nós somos. O importante é para o que fomos criados. Nós, mulheres, temos que nos conhecer. Conhecer a nossa raiz, já disse, conhecer o nosso Deus. A partir do momento que nós nos conhecermos realmente quem somos e por quem fomos criados, irmão, alguém que não erra, não tarda e não falha, não pode criar nada ruim. Alguém que tem um amor incondicional não pode criar nada ruim. Alguém que não faz acepção de pessoas não pode fazer um melhor que o outro. Não existe. Não existe na face da terra um melhor que o outro. Um melhor que o outro. Você pode dizer, mas eu tenho status, eu tenho poder, eu sou melhor do que aquele que está lá na rua, lá no canto. Se você parar para conversar com algumas pessoas que estão na rua, sofrendo ali o frio, você vai ver que elas têm uma sabedoria que você fala assim, nossa, nunca imaginei que essa pessoa tivesse essa sabedoria. Outros, você vai conversar, elas têm uma voz tão afinada, tão potente, que você fala, eu gostaria muito de cantar como essa pessoa canta. Eu gostaria muito de ter essa sabedoria.
Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele fez todos dotados de sabedoria, todos vocacionados para algo. Em todos que Deus fez, Deus tem um propósito. Raabe era prostituta, mas no final ela constou, ela participou dentre aqueles que constaram como heróis da fé. Raabe foi uma heroína da fé. Por causa da fé de Raabe, por causa dela conhecer o Deus que a criou, ela foi um grande instrumento de Deus para a salvação dos espias e do povo de Israel. Heroína da fé. Raabe. Quem precisou dar poder para Raabe? Que homem precisou dar poder para Raabe? Que homem precisou dar lugar para Raabe? Ou que mulher? Não. Deus colocou Raabe no lugar que ela deveria estar. Porque ela seguiu o seu Deus. Porque ela traçou propósitos em seu coração e perseguiu esse propósito. Noemi abençoou grandemente a Ruth, porque ela conhecia o Deus, ela dependeu totalmente de Deus. Ela passou por dificuldades, por dor, por fome, mas ela perseverou. Ruth foi abençoada. Ruth teve que deixar o seu povo e seguir a sua sogra, porque ela sabia que o Deus dela, o Deus de Ruth, o nosso Deus, nunca abandonaria. Mulheres empoderadas são mulheres que conhecem ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus Trino poderoso como o único Deus e Salvador. Mulheres empoderadas são mulheres que conhecem as suas raízes, que sabem quem as criou e para que foi criada. Mulheres empoderadas são mulheres de fé, que não perdem tempo com campanhas de empoderamento, que não perde tempo com feminismo, que não perde tempo disputando com o homem. Mas o tempo que poderiam estar disputando com os homens, poderiam estar sendo feministas, sendo feministas, elas estão voltadas para Deus. Elas estão firmes nos seus propósitos. Elas estão dando liberdade ao Espírito Santo. Elas estão alimentando as suas fé. E Deus está conduzindo. Eu, quando comecei como advogada em Ferraz, fui uma das primeiras advogadas. Eu sofri muita perseguição por parte de homens advogados. Salvo engano, eu fui a primeira a colocar o escritório em Ferraz. Eu sofri muitas perseguições, mas eu simplesmente servi ao Senhor de todo o meu coração depois que eu conheci e tive um encontro com Ele. Dei liberdade ao Espírito Santo, firmei o meu propósito, onde eu queria chegar, e com a ajuda de Deus, com o meu esforço, eu fui passo a passo em direção ao meu propósito. E hoje, eu tenho meu lugar na sociedade como advogada. Eu posso estar entre qualquer homem advogado, que eu serei respeitada. Assim como entre qualquer mulher. Empoderamento, irmãos, é fé. É conhecer o seu Deus. É dar liberdade ao Espírito Santo. É ter um foco e seguir aquele foco. Raabe foi uma mulher empoderada. Noemi, Esther, nós somos mulheres empoderadas. Mas os homens também o são. Homens e mulheres, nós fomos criados para vivermos em comunhão, como auxiliadores, como companheiros, rumo a um só objetivo: estar cada vez mais perto do nosso Senhor, da liberdade do Espírito Santo para cumprir o propósito de cada um de nós, conforme Ele quer, e chegarmos todos juntos à vida eterna, tendo a salvação em Cristo Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que essa palavra não venha a ser recebida como crítica ao feminismo, ao machismo. Não. Embora eu não ache isso nada bom. Tudo que é extremo é ruim. Mas não é crítica.
Você é o seu juiz, eu sou o meu juiz. Porque o único juiz de tudo é o nosso Deus. Então você tem que decidir o que você quer ou o que não quer. Mas o Espírito Santo fala conosco a cada dia. O Espírito Santo nos exorta. E eu creio que hoje foi mais uma exortação para nós voltarmos às nossas raízes, para nós voltarmos ao nosso Deus e deixar que os propósitos dele se cumpram entre nós. Não perca tempo no empoderamento de mulher. Já é empoderada, tanto homem como mulher. Nós já nascemos empoderados, porque quando entregamos a vida a Jesus, porque nascemos sob o propósito de Deus. E quando entregamos a vida para Jesus, todo o poder de Jesus opera em nós e através de nós. Amém? E o lugar que Deus preparou para nós, ninguém tira. Ninguém. A gente vai chegar lá, desde que a gente confie nesse Deus, tenha fé e faça a nossa parte. Não precisa disputar com ninguém. Amém? Um final de semana abençoadíssimo, muita paz, muita saúde. Terça-feira deixa a inscrição, o pedido de oração para orarmos na quarta. Deus abençoe grandemente. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.